Eu agradeço muitíssimo e inicio meu pronunciamento, senador Jorge Viana, cumprimentando Vossa Excelência, que, ao lado do presidente da Casa, senador Eunício, mas Vossa Excelência em especial, tem sido, pelo Senado da República, pelo Congresso Nacional, um dos grandes organizadores desse Fórum Mundial da Água que acontece nesse momento em Brasília. Brasília recebe a presença de milhares de pessoas que vêm do mundo inteiro participar desse importante fórum. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senadora Regina, eu quero dizer que é com muita alegria que, neste momento, eu ocupo a tribuna, diante de tantas notícias ruins, e, lamentavelmente, antes do encerramento do meu pronunciamento, eu terei que falar sobre essas questões negativas, mas, num primeiro momento, digo que é com muita alegria que eu venho à tribuna para falar sobre uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, uma decisão tomada no último dia 15, quinta-feira, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Ministério Público Federal em relação ao artigo 9º da Lei 13.165 de 2015, que é a lei que trata da mini-reforma eleitoral. Vejam, o artigo impugnado, cuja impugnação da lei que estabeleceu novas regras eleitorais a partir do ano de 2015, o artigo cuja a impugnação foi solicitada pelo Ministério Público determina, senadora Regina, que dos recursos do fundo partidário que deverão ser utilizados ou que serão utilizados para financiar as campanhas eleitorais, porque isso é plenamente legal, plenamente plausível, que desses recursos do fundo partidário que forem para financiar as campanhas eleitorais dos candidatos daqueles partidos, no mínimo 5% e, no máximo, 15% se destinarão às candidaturas femininas, às candidaturas de mulheres. Veja, senadora Regina, o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Quando essa lei foi aprovada aqui no Congresso Nacional, nós estávamos na votação, senador Jorge Viana, e nós tentamos muito. Aliás, foi a partir de uma emenda, salvo engano, apresentada, não me lembro exatamente qual foi a senadora, mas uma senadora, uma emenda que garantia o estabelecimento mínimo de recursos para custearem a campanha das mulheres, as campanhas eleitorais. Foi quando eles, os parlamentares, apareceram com essa proposta intermediária. Salvo engano, o relator deve ter sido o senador Jucá, aqui no Senado. Não tenho certeza absoluta, mas tenho quase certeza. Exatamente. O senador Jorge Viana era vice-presidente da mesa do Senado Federal. Enfim, ele colocou à nossa frente essa proposta. Ou era isso ou não era nada. E vejam, senhoras e senhores, vocês principalmente que nos acompanham neste momento. Nós, as mulheres, ocupamos menos de 10% das cadeiras do parlamento no Brasil. Na Câmara dos Deputados, são menos de 10%, aqui somos 16%. Então, obviamente, que nós fomos obrigadas, naquele momento, a negociar e aceitar, sabendo, presidente, de que aquilo era inadmissível, de que aquilo era um grande equívoco, além de encerrar em si uma grande inconstitucionalidade. Pois bem, logo na sequência da aprovação da lei, o Ministério Público Federal ingressou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao artigo 9º. O artigo 9º, eu quero apenas dizer aqui o que é que diz o artigo 9º. Ele fixa, esse artigo 9º, ele estabelece que nas 3 eleições seguidas, a 2015, nas 3 eleições que se seguirem, os partidos reservarão em contas bancárias específicas para esse fim, no mínimo 5% e no máximo 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para a aplicação na campanha de suas candidatas. Veja, só que a Lei 9.504, ela estabelece a obrigatoriedade de todas as chapas que concorram a cargos majoritários terem
30% de mulheres e 70% de homens. 30% de mulheres e 70% de homens. Isso é o que diz a Lei 9.504, a Lei 9.504, tantas vezes emendada por nós, senador Jorge Viana. Então, pela lógica, o que significa dizer? 30% de mulheres, no mínimo, é o que tem que ter, e é bom que se repita que a lei não fala a palavra mulheres, a lei fala a palavra gênero. 30% de outro gênero, ou seja, se houver uma grande maioria de homens na chapa, no mínimo 30% tem que ser de mulheres. Se houver, senadores, uma grande maioria de mulheres na chapa, 30% tem que ser de homens. Então, é no mínimo para dar o equilíbrio de gênero e, portanto, um caráter mais democrático às chapas que concorrem às eleições para os cargos majoritários, para os cargos proporcionais, ou seja, Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. Ora, senhor presidente, se a legislação determina que 30% das vagas são obrigatoriamente de mulheres, como estabelecer um teto de 15% dos recursos para as mulheres? Vejam o que aprovaram. 5 no mínimo e no máximo 15. Nós acabamos fechando com isso, por quê? Porque nós não tínhamos nem 5. A prática mostra que mulher não tem nem 5%. A maioria dos partidos nunca financiaram a campanha das mulheres. Não é o caso do meu partido, tenho certeza que não é o caso do seu partido, do partido da senadora Regina. Mas, infelizmente, a realidade é essa, que grande parte dos partidos políticos não destinavam um centavo para a campanha das mulheres. Pois bem, julgando a ação direta de inconstitucionalidade, só para concluir esse raciocínio, senador Jorge, qual foi a conclusão dos ministros? A mesma que nós tínhamos aqui. É inconstitucional por quê? Porque não pode ter um teto, um piso até pode, mas o teto não pode, porque esse teto, o piso somado ao teto, diz o seguinte, que 30% dos candidatos, ou seja, candidatas de uma chapa, só poderão contar com, no mínimo, 5% dos recursos, o que representa 95% para os homens, e, no máximo, 15%, o que significa mulheres, 30% de uma chapa ficam com 15% dos recursos e homens, 70% da chapa ficam com 85% dos recursos. É isso. Mas, olha, senadora Vanessa, eu queria cumprimentá-la por estar trazendo esse tema. De fato, o PT, meu partido, de Vossa Excelência, tratam ou tentam tratar as mulheres de um jeito diferente dos demais partidos. O PCdoB, senador Jorge Viana, 40% da bancada federal são mulheres. Pois é, e aqui no Senado mesmo, nós chegamos a ter 5 mulheres senadoras, né? A senadora Regina, que está aqui, senadora Fátima, senadora Marta, senadora Gleice, senadora Fátima Bezerra, e mais Vossa Excelência no bloco, e mais a Lídice também. Quer dizer, 7 senadores é algo inédito. Mas tudo que o país fez até agora para resolver essa questão da participação da mulher na política foi meio que um faz de conta. Vamos ser sinceros. Eu estava agora no evento com a Gabriela Cuevas, que é senadora, presidente da União Interparlamentar. Ela é senadora, vai concorrer para deputada federal agora no México, ela não pode ter reeleição, não podia, agora já vai poder, mas não nessa eleição. Para mais um mandato só. Mas agora já vai poder daqui a 6 anos. E ela estava me falando que, veja, como eles estão na frente. Lá eles têm um sistema misto. Sistema misto que é na lista, vota pela lista. Alternada. E vota também no distrito. Agora, veja só, obrigatoriamente o partido tem que pôr uma mulher, um homem na lista. E também nos distritos. Se no distrito A o partido vai botar um homem, no distrito B tem que ser uma mulher obrigatoriamente. Veja que aí sim está feita a paridade. Aí sim está estabelecido algo que é fundamental. O senador Aníbal, inclusive, meu ex-senador Aníbal, ele apresentou uma proposta que quando tivesse 2 vagas, uma teria que vir parecia um absurdo. O México pratica isso. Obrigatoriamente tem que ser uma mulher e um homem. Eu agradeço, Vossa Excelência. Só para ilustrar. Não, e eu agradeço muitíssimo. Acho que a gente tem que conversar, porque a população fica parecendo que você está querendo puxar a sardinha, mas não se trata disso. Exato. Então, se trata de chegar no... Exatamente. Olha, senadora, só mais um, pedindo desculpa. Acabei de fazer um Twitter. Eu estava na abertura do Fórum Mundial da Água.
a mesa, Fórum Mundial da Água, para lidar da vida, para tratar das questões que põem em risco a vida no planeta, que é a escassez de água. Coisa organizada pelo governo do Brasil. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo. Não tinha 15 homens na mesa, 15 homens. Então, num evento Quantas mulheres, senador Jorge? Hã? Quantas mulheres? Não, nenhuma, só 15 homens. Mas esse governo é isso. Mas 15 homens falaram, aí depois a responsável pela Unesco, que representa nas Nações Unidas, não puseram na mesa, ela ficou sentada na plateia e foi convidada no final para dar uma palavrinha, mas como alguém da plateia. Eu fico chocado, no século XXI era homem, 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 homem. Então, não se trata aqui de bandeira, se trata de uma coisa absurda. E quando a representante da Unesco foi falar, ela disse que a participação das mulheres na gestão da água é de 10% no mundo, as mulheres gestoras, 10%. Agora, o que é água? Sinônimo de saúde. Por que morre quantos milhões de crianças por ano no mundo? Por diarreia, por conta de doença, por falta de água tratada, por falta de saneamento. Ora, se a gente põe só os homens, não estou aqui, mas com a insensibilidade terrível para lidar com um tema que é sinônimo de vida, nós vamos contar os mortos. Senador. Então, a política está tudo intrincado, essa questão, e acabei de ver no Itamaraty, estava lá a manhã inteira na abertura oficial do Fórum Mundial da Água, e vi essa cena terrível. Tirei a fotografia, eu mesmo botei no meu Twitter, falando, isso não é cena do século XXI. Senador Jorge, eu agradeço e quero dialogar com Vossa Excelência, aproveitar e dialogar com a senadora Regina e já concedo a parte à senadora Regina sobre o tema. Vossa Excelência deu exemplo como o México. O México é apenas um exemplo. O Brasil, ele ocupa a 152ª posição no mundo das Nações Unidas em termos de presença da mulher na política. Isso é vergonhoso. Isso deveria envergonhar quem está no poder. Vergonhoso. Agora, não é para eles, parece natural, porque, senador Jorge, o que nós brigamos, o que nós lutamos e nunca conseguimos nada, a gente tem que negociar. A nossa proposta desde o início na reforma política é essa, chapa com alternância de homem e mulher. Era isso que nós queríamos, porque é isso que o mundo civilizado, democrático, adota. E no Brasil, infelizmente, não. Mas aí, como vimos que não entraríamos, não conseguiríamos esse feito, que para nós seria muito importante, negociamos com todos os líderes partidários do Senado e da Câmara a PEC, senador Jorge Viana, da cota de mulheres, de cadeiras para as mulheres na Câmara. Pois bem, o Senado Federal votou. A PEC 98 virou PEC 134 na Câmara dos Deputados. Nós votamos. Chegou na Câmara, acabamos de votar uma reforma política mais substanciosa ano passado. E o que aconteceu com a PEC das mulheres? As bancadas prometeram os líderes que seria o último ponto para fechar de forma positiva a votação da reforma. Pois no último dia, senadora Regina, os líderes chegaram dizendo não dá para colocar a PEC em votação porque vai perder. Os deputados não apoiam a PEC. Então, o que é preciso nós fazer? Será que eles estão esperando, senadora Regina, que nós ocupemos a mesa novamente? Porque parece que só assim nós somos vistas, só assim nós somos visibilizadas. Ou então, uma ação da Justiça Federal, que declarou não apenas inconstitucional, mas declarou, senador Jorge Viana, que o piso para os recursos para financiar, do fundo partidário, para financiar a campanha de mulher, é de 30%, ou seja, proporcional ao percentual que ela está na chapa. E isso é que é legal. E eu concedo, senadora Regina, a parte a Vossa Excelência. Obrigada, senadora Vanessa. Só para ilustrar também, que é lógico essa matemática, até porque se a chapa tiver 30% de homens, eles vão ter 30%. Eles devem ter 30% do recurso também. Então, a gente já vai no pressuposto que a gente vai ser minoria sempre, então 30% sempre. Não, é o contrário, é 30% de gênero, seja qual for. A gente precisa avançar para isso. Mas eu queria só ilustrar, e primeiro dizer que é uma vitória da gente, né? Uma luta, não foi assim de graça, porque, felizmente, muitos homens, os tribunais são muito compostos por homens, mas já se sensibilizaram que essa questão é muito desigual da mulher na política. E eu tenho uma ilustração importante para fazer, que aconteceu no Piauí. No município de Valência do Piauí, teve uma chapa, majoritária, inclusive, a chapa da prefeita, ela apresentou as mulheres para serem candidatas só para constar.
Então, as mulheres candidatas na chapa, só para constar, tiveram 0 voto, 1 voto, pois o juiz local cassou o mandato da chapa todinha. Não foi das mulheres que elas nem foram eleitas, né? Mas a chapa inteira foi cassada. E o que é mais importante, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou a cassação e vai dar posse essa semana às outras pessoas das outras chapas, as mulheres, na proporção que foi, do que foi cassado, da outra chapa. Quer dizer, o Tribunal do Piauí está seguindo a risca. Eu acho que, se chegarem outras ações, vai ser a mesma postura. Né? Mulher com 1 voto, 2 votos, não é mulher que tem que ser punida, não, porque ela foi lá porque o partido dela não deu chance a ela de fazer uma campanha, botou o nome para constar, como a gente escuta. E aí, em quase todo lugar, bota teu nome aí para constar, para preencher a cota, e não é isso que a gente busca. Então, esse é exemplo lá do Piauí que sirva para o Brasil. O juiz local cassou e o tribunal confirmou.